No primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro levar as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas viram a pedra do sepulcro removida, e elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, quando elas, muito perplexas e se respeitando, eis que acharam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, estando elas com medo, abaixando as suas faces para o chão deles. Lhes diziam: por que procurai-vos o vivo dentre aos mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregado nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou. E ela, lembrai-vos das suas palavras. Vamos parar por aqui. Nessa palavra, quando fala sobre a ressurreição de Jesus. E quando fala do Espírito Santo, é uma coisa muito séria mesmo. Muitas regiões não acreditam que Jesus vive, mas ele já existiu, já foi aqui no nosso mundo. E muitas pessoas acreditam que ainda ele vai voltar, ainda vai trazer a nossa igreja para o céu. E quando falam do Espírito Santo, falam quando Jesus. E quando falam de Jesus, e ainda estando na Galileia, ele ainda está dizendo que vai voltar. Quando fala que vai voltar, ele está dizendo que vai voltar. Quando Jesus voltar, não tem aquela coisa que ainda vai perdoar o irmão. Você tem que perdoar hoje, agora. Não sabemos se a gente vai estar hoje ou amanhã ainda aqui. Ainda a gente tem que perdoar, tem que falar desculpa, até tem que ajudar o próximo. E Deus lhe dizendo que tem muitas pessoas falando que não está na Bíblia. Tem vasos que não falam as coisas de Deus. Ficam achando que estão falando, que estão ainda na igreja, mas não estão. Tem pessoas que são mentirosas, que tem pessoas prostitutas que estão achando que está ainda na igreja. Mas quando o Espírito Santo fala, na Bíblia fala com 3 céus. O céu que está, que nós vemos, o céu do espaço, e onde é que o Espírito Santo está. Quando Deus voltar, a igreja vai cantar, vamos cantar com os anjos, as 7 trombetas vão soprar. E eu tenho 3 coisas para falar sobre o nascimento, sobre a morte e sobre a ressurreição. Quando falam que Deus nasceu, estão lhe dizendo que estão falando do Natal. E Deus, eles, estando ainda, a família de Deus era muito pobre. E quando ele nasceu, várias pessoas vieram. E dentro dessas pessoas tinham 3 magos que veio com 3 riquezas para Jesus. E quando falam desses 3 magos, estão falando sobre muitas pessoas. E tem muitas pessoas aqui no mundo que não acreditam em Deus. Então, eu estou pregando essa palavra para trazerem pessoas para a igreja, para conhecer o Jesus. Mas tem pessoas que não acreditam que Deus entrou. Tem pessoas que falam que Jesus já morreu, ele não foi crucificado. Lá em Apocalipse fala que a gente vai entrar na igreja, a gente vai voltar, que Deus vai voltar e vai levar a nossa igreja lá para cima. Todos vão ficar perdoando, Deus vai fazer a nossa salvação. E o Espírito Santo vai fazer que todo mundo se
amigos, famílias, irmãos. Mas depois Jó, ele quis falar. Quando vem a morte, tem pessoas que não acreditavam em Deus, que eles estavam mentindo naquela época, lá no século XX. Pessoas estavam achando que Deus estava mentindo, que ele não tem um pai. Aí, quando vem, o rei fala para matar Jesus. E ainda eles falam para trazer Jesus. E falam assim: traziam aquele Jesus que está falando que é o rei. Traziam e ele falou que era o rei da Galileia. Mas sabe que eles não estavam mentindo. E quando ele falou para matar, botaram ele lá em cima, lá na cruz, e falaram: Jesus, se você é o Deus dos Deus, liberte o seu filho. E depois Deus lá na cruz falou: meu pai, eles não sabem o que fazem. Depois desse dia choveu, e chovendo, pessoas ficaram assustadas pelos trovões. E aí Deus ficou muito rigoroso com a atitude dos reis. E ainda por cima, na cruz com espinhos, com os pés e as mãos pregadas, Deus falou que ainda não precisava. E Deus morreu para nos perdoar, para nos salvar. Porque se ele não morresse, a gente não ia estar salvo. E ele quis morrer para nos perdoar, porque Deus perdoa. Mas tem um pecado que Deus ele não perdoa. É sobre a calúnia pelo Espírito Santo. Quando pessoas acham que Deus não existe, mas sabe que ele existe, esse pecado nunca vai ser perdoado. Nem primeira vez, segunda, nem terceira vez vai ser perdoado. Por causa que esse pecado é muito, muito errado. E tem pessoas que querem trazer o mal dentro da igreja, mas sabe que não pode, igreja. Tem muitas pessoas que estão muito falando no mundo. Tem pessoas que estão bebendo, fumando, bebendo pinga, mas sabe que isso não pode. Tem pessoas que já se reconciliou com Jesus, mas tem pessoas que ainda não se reconciliou com Jesus. E como diz lá em Crônicas, não minta ao Deus, por causa que o homem é os pecadores. E esse versículo fala que não precisa e não pode pecar contra Deus, que não fala que ele não existe. Tem muitas pessoas aqui no mundo que estão falando que Deus não existe, mas isso é um pecado muito mortal, muito mesmo. Naquela época, muitas pessoas estavam
Deus, ele curou cegos, curou pessoas na dor da coluna, ele ressuscitou. E quando fala desta palavra, a gente está reconciliando. E tem pessoas que ainda vão vir para a casa do Senhor. E quando Deus, ele voltar, a nossa igreja vai subir lá para cima. E quando Deus falar, Sérgio trombeta vai soar. E Deus vai cantar com nós e com os anjos. E Deus vai operar. E antes de terminar, eu vou querer fazer uma oração. Levanta. Vamos fechar nossos olhos. Vamos. Deus misericórdia, Deus dos reis, eu quero que hoje o seu milagre venha acontecer. Nossa igreja vai subir, o Senhor vai falar. E hoje, nessa igreja, você vai se revelar. A sua porta vai abrir, a gente vai subir. E tem pessoas que ainda não te conhecem, mas ainda vão conhecer. Deus misericórdias, que você que faz tudo, por favor, você que faz tudo, liberte esse povo do mal, que o Espírito Santo venha curar todos e que o diabo venha cair. Você que corta a lança, você que quebra e que cure essas paredes.